Eu publiquei sobre o Ponto Nemo, é muito interessante. Muito legal mesmo. Muito. Sabe o que é o Ponto Nemo, Júnior? Não. Ponto Nemo é o ponto no oceano mais longe de qualquer pedaço de terra. Mais equidistante de qualquer pessoa. É uma região erma, total, né? Uhum. Pouquíssimos barcos passam por lá, inclusive. Não é nem Nossa. rota, ele não é nem não rota. é rota. Nem rota, Não, como não é é que rota, porque ela é muito distante de tudo. Então, as rotas marítimas evitam esse ponto. É muito isolado, cara. E é por isso que lá foi escolhido. Cemitério de foguetes. Então, as naves tentam ser manobradas para lá, né? Mas às vezes não dá certo. Então, às vezes você vê uma filmagem numa cidade passando. Sei. Eles, como a gente já falou aqui antes, né? Qualquer pedaço de foguete que for cair no planeta, a chance maior é cair no mar, porque 2/3 da superfície da Terra é água, né? Mas, mesmo assim... Vamos falar do submarino? O submarino, né? Submarino dos bilionários, né? O Titan, né? Então, quando teve o acidente lá e tudo, eu até procurei, mas foi super requisitada, né? Eu sei que recentemente fizeram um grande inquérito, né? Muito bem conduzido, eu acho, porque foi longo, viu muita gente. E eu estava contando para o Júnior que o que mais me impressionou do que eu vi da conclusão do inquérito, na verdade, não foi a conclusão em si, e sim um dos vídeos que eles mostraram, feitos lá embaixo, me surpreendeu, porque, para mim, ele tinha implodido de uma tal forma que não sobraria nada, nenhuma partícula, tá? E... sobrou uns pedaços, né? Exatamente. O que me impressionou foi que um dos pedaços era maior do que essa mesa. Eu não esperava que eles fossem encontrar nenhum sinal físico do submarino, né? Isso me fez rever o conceito, na verdade, da intensidade da implosão. Mas é claro que eles tiveram uma morte fulminante, né? E eu, desde o começo, eu falei que eu achava que tinha acontecido ainda na descida. Não chegaram nem até o objetivo deles. Aí até pra gente falar, pessoal, quando foram fazer o Titanic, né, aquele filme, o James Cameron desceu lá com o submarino. O James Cameron, sim. É muito legal, porque tem até os documentários que mostram, né? Eles vão no grandão e soltam até aquele pequenininho, né? Isso, um robozinho. Um robozinho que entra e tal. Aquele lá do James Cameron, ele era feito o quê? De ferro? De que era? Eu não sei o material dele, mas com certeza não era talvez titânio. Talvez titânio, que é o material mais adequado para esse tipo de, pra aguentar a pressão, profundidade, né? Exatamente. Porque o Titan, ele tinha peças em titânio que resistiram. Uma das peças recorridas tinha uma janela grande que era de titânio, mas a essência dele era a fibra de carbono, não é? Fibra de carbono. E aí tem pro pessoal aqui, para quem sabe entender, como que é no oceano, a cada tantos metros, como que é mesmo? Aumenta... eu não vou chutar o número porque eu corro sério risco de errar, mas assim, abaixo de 15 metros de profundidade, que é uma profundidade rasa, que você olha para cima e ainda vê o céu, você já está sujeito a uma pressão absurda. Quanto mais você desce, é exponencial, não é que ela vai aumentando, ela vai duplicando, não é? Então, quando você chega em profundidades abissais, como era o objetivo do Titan, aí é uma coisa difícil de você mensurar, a força que está sendo exercida sobre o objeto, né? Você sabe que o primeiro submergível de grande profundidade ocorreu ainda na década de 1950, que é um feito bem interessante. Chamava-se Trieste. E ele desceu nas Fossas Marianas, que é o ponto mais profundo da Terra, do planeta, né? Naquela época era o ponto mais profundo conhecido. Hoje em dia está comprovado que realmente era ele, que se não me engano são 11 mil. E ele desceu, foi um feito, um marco histórico. Só que a diferença é que o Trieste, primeiro que era um submergível científico, né? O objetivo era descer até o ponto mais profundo. Mas a grande diferença é que, por uma questão de segurança, como eles não tinham muita noção do que poderia acontecer, o Trieste só tinha uma janelinha, né? Uma escotilha, que era do tamanho de uma moeda. Era isso aqui. Caramba! Era isso aqui, tá? Porque eles sabiam que aquilo era um ponto vulnerável.
da estrutura do submergível. Enquanto que o Titan tinha uma janela de quase 1 metro. Né? Porque o objetivo do Titan era turismo. Então, quem descia queria ver, não é? Então, essa é a grande diferença entre o experimento que foi feito em 1950, com toda a cautela, e foi bem sucedido, né? Com o caso do Titan. Porém, outros submergíveis desceram no Titanic. Isso que eu ia saber. Tem um histórico de submersíveis que descem lá. Sim. Logicamente, é um ponto de visitação. Depois do acidente do Titan, esse movimento, no primeiro momento, parou. Vai retomar agora com outros critérios, né? Com outras exigências, mas antes do Titan, vários submergíveis já tinham descido, inclusive com operações comerciais. E o Titan mesmo já tinha descido. O Titan, esse talvez seja um dos problemas do Titan, porque eu entendo que quando uma máquina desce numa profundidade dessa e fica sujeito àquela pressão, ela precisa passar por uma checagem minuciosa, que não é feita a olho nu para você descobrir uma trinca, porque você não vai ver. Você não vai conseguir medir a fadiga do material dessa maneira. E é uma checagem complexa e cara. E ali era uma operação comercial, então não gastar. Exatamente, não gastar significa aumentar o lucro, não é? Exatamente. E o Titan já tinha descido, eu não me lembro mais de cabeça quantas vezes, se não me engano eram 10, uma coisa assim. E cada vez que ele descia, ele era submetido àquela pressão. E aquilo eu acho que vai gerando uma fadiga interna do material. Chega no momento que dá a ruptura, né? A implosão. Que eles foram, né, negligentes no caso de passar o equipamento por uma vistoria, né, que devia ter sido passada. Porque é muito complexa e muito cara, muito demorada, entendeu? E ele tinha que parar a operação muito tempo, porque o lance dele qual que era? Ele descia com uma galera, ganhava aquela grana, subia, e logo depois ele queria descer de novo. Mas ele tinha que ter parado. Isso ia parar a operação dele por um tempo longo, que ele ia ficar sem ganhar dinheiro, gastando, entendeu? Então, eu também acho que ele não tinha o submergível mais adequado para esse tipo de atividade. Entendi. Eu acho que o projeto do submergível era aquém do que ele precisaria ser para ser seguro, não é? Entendi. Então, houve, claramente imprudência, houve claramente interesses comerciais, falando mais alto do que a questão da segurança. Com certeza. Infelizmente, os bilionários não estavam cientes do risco? Eles não assinaram um termozinho lá? Todo mundo com certeza assinou termos, eu não tenho detalhes, mas com certeza assinou. Mas, veja bem, se o dono do negócio vai junto com você, você tende a achar, não, é seguro. É verdade. Não é? É que nem entrar no avião, né? É igual o Richard Branson, da Virgin. No primeiro voo ele estava junto. Isso. Aí você dá uma confiança a mais, você parte da premissa que se o cara tá junto é porque dá para ir. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que nenhum turista desse que é leigo no assunto questionaria a segurança, porque se o cara se tá indo uma autoridade marítima, que era o francês lá, que não é um cientista, mas é um cara que entende muito de mar. Se eles estavam indo, então você fala, pô, tô bem acompanhado, né? Dá para confiar. Deu no que deu. E além do Titanic, quais são outros pontos assim que o pessoal costuma visitar nessas coisas de submergível e tudo? Porque isso aí deve ser um negócio gigante, né? O Titanic é o Everest, né? Sim, todo mundo quer. Com certeza. Né? E vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Everest. O Everest hoje já é um ponto de peregrinação, né? Você acha que o Titanic vai ser? Eu acho que sim, porque as operações comerciais vão retornar com padrões de segurança mais severos, mas o fascínio Titanic só aumenta. Daqui a 100 anos o pessoal vai estar comemorando os 200 anos do naufrágio do Titanic, e vai ter gente querendo descer para ver o que sobrou do Titanic. Vai sobrar pouca coisa, porque ele está num processo de autodemolição, não é? Sim. Pela pressão e por tudo. Então ele vai
sendo demolido, vai chegar uma hora que vai ficar uns escombros lá que você não consegue nem muito bem ver o formato. Mas mesmo assim... em 1912. 12. 1912. Então... São 112 anos. E tem um tempo esperado assim para acabar tudo? Não, tem as últimas expedições científicas sérias que fizeram ao Titanic avaliaram exatamente isso, o grau de degradação que ele vem sofrendo. O filme. Ok. Tem uma representação fidedigna do que aconteceu no naufrágio? Tem muita representação fidedigna, porque o Cameron era um especialista em Titanic, fascinado pela história também, um baita diretor. Tem muito de história fidedigna dele, até onde eu sei. Eu já li alguns livros sobre o Titanic, com relatos de sobreviventes e tudo. Mas tem, claro, o lado romântico, porque aquilo ali é um filme comercial, né? Tudo bem. O Jack e a esqueci o nome da Rose, que a Catherine Winslet fazia. Não, aparentemente eles não existiram, né? Mas inclusive contei essa história outro dia e eu não tenho como checar, mas o Jack e Rose não existiram no Titanic. Porém, uns 10 a 15 anos antes do Titanic, final do século XIX, 1890, por aí, houve um caso muito parecido, que envolvia o naufrágio de um barco, no caso era um navio, barco a vapor ainda, na costa americana, e nesse vapor, que era um vapor que transportava passageiros e carga também, e nesse vapor embarcou um rapaz. Ele saía de uma cidade, parava em outra, e embarcou um rapaz muito humilde, assim, na terceira classe, não sei o quê. E na parada seguinte, que se não me engano era na Carolina do Norte, embarcaram vários passageiros, e uma das famílias que embarcou tinha uma moça muito bonita que ele viu embarcando, ele se interessou por ela, eles trocaram aparentemente olhares. Esse barco chamava-se Pulaski, e eles trocaram olhares e tudo mais. Só que naquela mesma noite, o navio afundou. Ele sofreu uma explosão de caldeira e ele afundou. E esse rapaz, que era um jovem, 20 e poucos anos, ele era muito esperto. A hora que ele viu a situação, ele tratou de construir ele mesmo, improvisar ali uma coisa para ele ficar flutuando. Então ele pegou uma espécie de um sofá de madeira que tinha lá, amarrou nos barris e se jogou no mar e ficou em cima daquele negócio enquanto o navio afundava. Era de noite, inclusive. E ele contou que quando ele estava lá, ele ouvia várias pessoas berrando, e uma voz feminina berrando perto dele, e estava tudo escuro. Ele foi se aproximando e conseguiu puxar, e quando ele puxou, era a própria menina que ele tinha se interessado. Por uma casualidade aí do destino. E eles sobreviveram, os dois foram resgatados 3 dias depois. Nossa. Os dois ficaram na jangada improvisada deles. E eu não sei se isso foi fato ou não, mas eu sei a consequência. Reza a lenda que ele, para confortá-la naquela situação, né, tensa, que ele teria pedido ela em casamento. E ela teria aceitado. E o fato é que eles se casaram, de fato. Depois eles se casaram, foram resgatados, se casaram. Então eu não sei se o Cameron teve conhecimento dessa história, e daí veio a inspiração de criar o casal, ou se foi uma mera coincidência. Mas o filme é muito bem feito. Tanto, inclusive do seu ponto de vista técnico, é muito bem feito. Que foi essas descidas que ele fez lá que deu para ele a nova ideia, né? Sem dúvida. Porque tinha uma ideia antes como que o Titanic tinha afundado, depois veio outra, né? E o Cameron é um entusiasta desse tipo de atividade de mergulho de grande profundidade, tá? Não só lá, ele já fez vários outros mergulhos. Recentemente até passou a ter uma certa disputa entre ele e um outro americano chamado Victor Vescovo, que é um milionário, um cara bem intencionado, mas é um milionário que é apaixonado por essa atividade também, e ele construiu submergíveis para fazer os pontos mais profundos do planeta, não só as Marianas, Fossa das Marianas, como outros pontos, e ele foi o cara até hoje que desceu em todos os pontos mais profundos do planeta. E houve uma certa disputa entre ele e o Cameron na época, porque
o Cameron havia descido numa profundidade de 10.830, uma coisa mais ou menos assim, e o Vescovo desceu no mesmo ponto depois e atingiu uma profundidade maior. Aí falou, peraí, como? Como é que você mergulha no mesmo lugar e vai mais fundo, né? Então começou a ter uma certa discussão entre eles, educadamente, mas era uma certa disputa de quem afinal havia ido no ponto mais profundo. Certo. E a conclusão, mais ou menos óbvia, é que a oscilação deles era questão de metros, pouquíssima coisa. Entendi. E a questão tinha a ver com a topografia do fundo. Um desceu aqui, outro desceu ali, ali era assim. Claro. Né? Mas esse cara também é muito interessante, o Vitor. Inclusive porque ele é um aventureiro, um cara com uma verve aventureira. E ele não só ficou satisfeito de descer nos pontos mais profundos. Ele também, né? Não, ele foi lá em Blue Origin, né? Exatamente. Ele foi no espaço. E ele foi no Everest. E foi no Everest também. Então, isso. Ele foi nos dois extremos. Isso mesmo. Porque uma coisa que me impressionou muito, quando o Vitor Vescovo, por exemplo, desceu na Fossa das Marianas, ele deu uma entrevista muito legal e perguntaram para ele o que mais chamou a atenção dele lá na profundidade. Ele falou, o silêncio. Claro que ele não estava ouvindo, mas enfim, era um silêncio absoluto, né? Tão profundo, quase 11 mil metros, que não tem ruído, não tem nada. Não chega a nada, né? Chega nada. Paz, né? Isso é uma paz, né? Uma paz. De certo modo, só precisa abstrair que você está naquela profundidade, né? Exatamente. O mar é uma coisa muito poderosa, a gente não tem muita noção da força que o mar tem, em todos os aspectos, tá? Uma onda de 1 metro derruba paredes, assim, fácil, por exemplo. Então, o mar é muito poderoso, então tem que lidar com um certo respeito com ele. Ele não admite abusos muito, né? Mas tem histórias bem-sucedidas. Tem casos até de quase milagres, assim. Não, é aquele negócio que eu falei, né, cara? Quando pega as estatísticas de avistamento de naves, né, de OVNIs, né, agora o UAP que o pessoal chama, uma maioria esmagadora é ou em litoral, em cima do oceano, ou em cima dos corpos de água, grandes rios e coisas do tipo, sabe? Tem uma relação, assim, boa entre essas duas. E ao que você atribui isso? Cara, eu não, mas tem uma galera que estuda isso aí e que atribui ao fato de que nós não temos, na verdade, nenhum visitante fora da Terra. Essa galera vive embaixo da Terra. E aí, de tempos em tempos, eles pegam as naves e tal, não sei o que, e voltam pra lá. Isso é muito interessante. Tem um documentário novo no Netflix, chama Investigação Alienígena, galera. São 6 episódios. É sensacional. O segundo é sobre Colares, sobre a Operação Prato aqui no Pará, em 1977, no Brasil. E o terceiro episódio é sobre os OSNIs, Objetos Submarinos Não Identificados. E como aí ele fala disso aí. Nossa, como bom, né? Aqui na Terra, os maiores avistamentos são ligados a corpos d'água, entendeu? E aí eles vão falando e vão entrevistando o pessoal e tudo. Mas é uma estatística que tem, né? Você sabe que tem a brincadeira também que tem o OVNI, né? Objeto flutuante não identificado. Flutuante. Aí tem muito. Esses que cai de container no mar é um escândalo. É verdade. E eles ficam lá, né? E você vem com um barco, se não for um barco de bom tamanho, você bate nele. Já aconteceu vários embarcações, navios ou veleiros, enfim, barcos encontrados à deriva, sem ninguém a bordo e com carga intacta, já aconteceram vários. Assim, ele propriamente não chega num local de maneira autônoma se não tiver ninguém conduzindo, claro. Mas de ser encontrado no mar uma embarcação em perfeito estado, com conteúdo interno intacto e sem ninguém a bordo, isso já aconteceu vários casos. Vários. Tem N explicações para isso. Tem várias teorias. Até os ETs podem ter abduzido alguém, né? Em massa, né? Abdução em massa. Essa é uma das hipóteses, sempre, principalmente quando você vai lá para a região que o pessoal chama claro. de Triângulo das Bermudas. É que tem que levar todos em consideração, né? Exatamente. O Triângulo das Bermudas? É outra coisa que eu não acredito de maneira alguma, mas é muito, muito famoso, né? O Triângulo das Bermudas.
porque uma série de embarcações e aviões desapareceram, né, no Triângulo das Bermudas, sobretudo na época em que começou a se falar do Triângulo das Bermudas, que na verdade o termo foi cunhado por um escritor que publicou um livro sobre isso e ficou rico. Mas o ponto é o seguinte, aquela região era uma região de navegação muito intensa, entre Bermudas, a costa americana, é muito intensa, tem muito movimento. Então, se tem muito movimento, é natural que haja mais acidentes do que em regiões onde tem pouco movimento. Tá? E aí se falou em campo magnético, né? Em extraterrestre e tudo mais. Para mim, a explicação é apenas uma estatística. Se é uma região que tem muita navegação, ela está mais propensa a ter mais acidente. E, na verdade, não é o único. Do lado oposto, na região do Japão, existe um negócio que eles chamam de Mar do Diabo, que também sumiam barcos direto lá, desapareciam, né? E depois de um tempo, a ciência provou que, na verdade, havia um vulcão submerso que, quando ele entrava em erupção ali, alterava as condições de navegação, favorecia os naufrágios. Entendi. Né? Olha então, só que legal. Que eu tendo a acreditar mais nisso. Você é mais cético, né? Mas o surgimento de embarcações sem ninguém a bordo é muito instigante. É muito instigante. E ela permite que você viaje na imaginação, não é? Porque ela se torna, de fato, um mistério. O mistério é quando você não tem uma explicação para algo que aconteceu. Aquelas pessoas sumiram, é fato. Como elas sumiram? Por quê? E aí, esse é um assunto que eu gosto particularmente. Talvez seja uma das coisas que mais me interessa e mais me fascina no mar, é que você não consegue ter explicação para tudo. Não estou falando de questões paranormais, mas você não consegue ter explicações práticas para o que pode ter acontecido para desencadear, por exemplo, o desaparecimento de um navio inteiro, e acontece. O navio desaparece, você não acha um colete salva-vida boiando no mar, desaparece totalmente. E sumiço de pessoas que estavam em embarcações. A embarcação ficou e a pessoa sumiu. Ué, por quê? Isso aí é demais, são os navios fantasmas, né? Eles são logo chamados de navio fantasma, não está de todo errado, porque a gente não sabe o que aconteceu, mas isso é muito interessante. O mar é extremamente propício para você cometer crimes, por exemplo. Isolado, né? É isolado. Nós estamos no século XXI, tem toda essa quantidade de satélite voando e nada monitora o alto mar. Eu vivo falando isso, a coisa mais fácil que tem é você matar uma pessoa no mar, você só empurra ela. Você vai para o alto mar, é verdade. Você só empurra ela na água. Ela vai morrer. O famoso acidente de barco, né? Ela vai morrer. Ela vai, cara, porque o mar, a galera acha que você cai no mar, teve aquele negócio famoso aí nesses cruzeiros, né? A exceção é o cara sobreviver. A exceção é o cara sobreviver. Essa semana... Não, final da semana passada, houve uma exceção dessa. Eu fiquei até impressionado. Um pescador da Indonésia foi resgatado no mar. Ele estava 3 dias boiando no mar só com um colete. E ele tinha sido jogado no mar pelos outros tripulantes do barco, que tiveram uma discussão com ele desde o começo, estavam maltratando ele. Por fim, ameaçaram ele com uma faca. Se ele não pulasse no mar, ele se jogou no mar. E o intuito era, a gente vai se jogar no mar e vai morrer. Só que ele não morreu. 3 dias depois, ele foi encontrado. 3 dias depois, o cara passou 3 dias boiando no mar e foi encontrado, sobreviveu. Essa é a exceção. A regra caiu no mar. Eu tive a infelicidade de, esse ano, estar num navio que aconteceu um caso assim. Caramba! Cruzeiro? Eita. Esse ano? Então, que coisa tá ficando? Não foi outro cruzeiro. Que coisa, tá ficando um negócio recorrente então, hein, navio, cara? Uma passageira. Mas era acidente ou foi uma suicídio? passageira se suicidou. Caramba! O navio estava parado no porto. Ele tava parado? Parado no porto. Eita. Sobreviveu a menina? Não, morreu. O navio estava parado no porto e eu ouvi um sistema interno do alto-falante convocando tripulação com um MOB. Aí eu falei, opa, o que é isso?
E aí eu vi um certo movimento, comecei a seguir mais ou menos o pessoal da tripulação e havia acontecido um caso, a pessoa tinha se jogado da varanda. É muito chato, muito chato, muito triste. E mesmo o navio parado no porto, não estava navegando, não ter escapatória. Estava falando da questão paranormal, eu tenho uma história que é interessante, não tem a ver com OVNIs, mas tem a ver com um fenômeno que não houve uma explicação muito convincente. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial com um submarino alemão. É um submarino que, se não me engano, era U-65. U-Boat 65. Desde o começo da construção dele, teve uma série de acidentes. Morreu operário, desabou, guindaste em cima. Caramba! No primeiro teste que ele fez, prático no mar, ele afundou, mas estava numa baía. Não aconteceu nada, recuperaram. Ele teve tantos acidentes, quase todos envolvendo a morte de alguém, que na época, isso é em plena guerra, mudaram a tripulação, mudava comandante e a coisa continuava. Chegou um ponto que eles não tinham mais alternativa, eles falaram, vamos chamar um sacerdote, porque deve ter alguma coisa estranha nesse submarino, e fizeram uma sessão de exorcismo dentro do submarino, do U-65, para ver se acabava, pelo menos, porque tudo que acontecia no submarino, a tripulação já acreditava como sendo um fenômeno paranormal, mesmo que não fosse, depois de um certo ponto. E o mais interessante desse submarino é que ele acabou afundando durante a guerra, no que parecia ser uma autoimplosão. Ele foi atacar um navio inimigo, mas ele é que explodiu, e não o navio. Então se acreditou isso a uma autoimplosão do torpedo que ele transportava. Acabou a guerra, muito tempo depois o submarino foi encontrado no fundo do mar, o 65, e o que era esperado é que ele tivesse sido destruído, porque afinal de contas ele tinha sofrido, ao que tudo indicava, uma autoimplosão. E o submarino estava inteiro. Não tinha nenhum rombo no casco. Caramba! Mas eu conheço um pouco da história do holandês voador. Ficava vagando pelos mares, aparecia nos lugares mais improváveis, não é? Tem uma origem, tem um, até se não me engano, foi um herdeiro do trono britânico que antes de fazer parte da sequência da realeza lá, ele trabalhava na marinha, e que ele garantia que ele havia visto o holandês voador no meio de um fog, navegando. Caramba. Eu não me lembro exatamente detalhes da lenda do holandês voador. Teria sido na costa da África, na ponta da África, que seria a atual África do Sul. Eu não me lembro se ele teria sido condenado a vagar para sempre por alguma coisa. Eu já conhecia a história, mas eu nunca me aprofundei, porque no filme eu não gosto muito de lendas. Eu prefiro me ater ao que aconteceu. Então, o holandês voador é o mais famoso navio fantasma, né, do folclore, mas depois disso o nome passou a ser usado por outros navios que existiram de fato e que foram encontrados navegando sozinho. Isso é fato. Então, isso aí que é interessante. Por que esses navios foram encontrados vazios? Pois teve um caso que ficou muito famoso, mais ou menos em 1930, por aí, 1920, 1930, no Alasca. Era um navio chamado Beishimo, e ele fazia uma rota comercial para alguns abastecimento de alguns pontos de esquimó, e numa dessas viagens ele foi trancado pelo gelo. Já era um navio de uma certa idade, a tripulação chegou à conclusão que o navio ia afundar e abandonaram o navio, foram para terra firme, não, foram para o gelo firme, ficaram lá, e o navio ficou trancado no gelo durante um tempo. Eles monitoraram até que um dia o navio sumiu. E eles deram que o óbvio, o navio afundou esmagado pelo gelo, que é a situação mais comum. O gelo vai congelando, começa a esmagar o casco, o navio afunda. O navio afundou.
Só que o navio não afundou. O navio, na verdade, ele se livrou da situação que ele estava por um fenômeno natural e foi sendo levado pelas correntes e pelo vento. E esse navio ficou impressionantes 38 anos sendo avistado em diferentes áreas da região. E aí? Aí tem a lenda do holandês voador, o cara vê um negócio desse e fala, aí, ó, tá aí. Ora ele aparecia aqui, ora ele aparecia ali. 38 anos ele ficou sendo registrado. Quem avistava o navio registrava a localização dele. Até que uma hora ele sumiu e, de fato, em algum momento ele afundou 38 anos depois. Mas ele ficou 38 anos navegando, né, sem ninguém a bordo. Por aí. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente se imagina. O pessoal fala assim, mas como é que pode um veleiro, por exemplo, ficar 2, 3 anos no mar sozinho e flutuando? Fica. Houve um caso muito macabro até, que aconteceu no Brasil há 2 anos atrás. Um veleiro foi encontrado, um veleiro danificado, sem o mastro, meio detonado, meio destruído, o mastro tinha desabado. Foi encontrado por pescadores no litoral do Rio Grande do Norte. E dentro do barco tinha um cadáver, já decomposto totalmente. Tinha um cadáver do velejador que estava no barco. E que de cara foi fácil saber quem era, porque tinha documentos, tinha tudo. Era um velejador italiano. E a polícia fez a necrópsia e tudo mais, entrou em contato com a família não quis se manifestar. Esse barco está em Natal até hoje. Sério? Caramba, cara! Se tem alguém aqui, potiguara, aqui vendo, se for em frente ao Yacht Club de Natal, vai ver esse barco, esse veleiro parado lá. Mas porque está sendo investigado e tal? Não, ele, na verdade, ele está abandonado, porque a família não quis saber do barco, a família não se manifestou. Eu, na ocasião, tentei muito falar com eles, porque eu queria entender o que poderia ter acontecido com aquela pessoa. Ou pelo menos eu queria saber quem era aquela pessoa. A família não quis nem ligar nem pro cadáver, nem pra quem... Não, sim, a família recebeu os restos. Porque depois que foi feita a necrópsia aqui no Brasil, foi enviado para lá, eles fizeram uma cerimônia. Mas aí comprou o cara foi assassinado, alguma coisa assim? Não, ele morreu de inanição. Caramba! Ele morreu de fome e de sede. Pior morte que eu acho que pode existir, uma morte lenta, sofrida. Ao que tudo indica, ele estava sozinho. Acho que ele estava sozinho de fato. Esses velejadores aí solitários. Solitários, que é muito frequente. Ao que tudo indica, ele estava sozinho. Ao que tudo indica, isso aconteceu por uma fatalidade. Ele sofreu possivelmente uma queda de mastro, que é um tipo de acidente possível de acontecer num veleiro. E por alguma razão ele não conseguiu fazer uma adaptação de emergência para continuar velejando, que chama-se de vela de fortuna. Ele não conseguiu. Obviamente o motor não tem, no meio do oceano, no meio do Atlântico, isso aconteceu numa travessia de Atlântico, claro, não tem autonomia para te levar em lugar nenhum. E ele morreu de fome e de sede, porque no barco já não tinha mais nada que pudesse ser ingerido, até os víveres que estavam dentro da balsa salva-vida, que todo veleiro transoceânico é obrigado a transportar, tem lá um pacote de ração, isso já tinha sumido também, já tinha consumido, e ele morreu de fome e de sede. No outro caso também do velejador que morreu, estava velejando sozinho também, morreu um alemão, e ele sofreu um processo de automumificação do corpo, que é um fenômeno raro, porém possível, em determinada combinação de temperatura e salinidade. Que é isso? Tem fotos dele na internet, é impressionante. Chama-se Manfred, a vítima. Ele entrou num processo de automumificação e ele foi encontrado anos depois, dentro do barco, porém... Mumificado. Caramba! Mas é um fenômeno muito raro, tá? E esse cara, na verdade, ele havia se separado da mulher. Eles navegavam juntos. Em determinado momento eles se separaram da mulher. Sempre tem isso, tá vendo? Você tá no caminho certo, cara. A mulher ficou numa ilha, se não me engano, no Caribe, e ele saiu velejando pelo mundo. Ele queria dar a volta ao mundo e saiu velejando pelo mundo. Espairecer. Mas era um cara experiente, parece. E ele
E ele morreu, na verdade, de um ataque cardíaco. Ele teve um ataque cardíaco fulminante, morreu. O foda do cara sair velejando assim sozinho, que ele pode ser tudo, cara. Ele pode ser experiente, mas você não sabe o que pode acontecer. Uma apendicite te mata. Exato. No mar. Ou você tá andando, corta um pé, exato. Já alguns velejadores mais precavidos tiram o apêndice antes de ir pro mar, para evitar o risco. Entendi. Por isso que eu admiro demais um cara igual a Micklin, que agora a filha dele, né? A filha dele tá na mesma pegada, né? Espetacular, né? A Tamara Klin. Pô, eu Mas esse velejador mumificado, a história é um pouco mais bizarra, porque o barco dele, coisa de 2 anos depois, foi encontrado por outros barcos que estavam fazendo uma regata de volta ao mundo. Um dos barcos viu um veleiro, parou, entrou lá, viu o cara que tinha, mas eles estavam numa competição. Então eles voltaram para o barco deles, avisaram o organizador da regata e falaram: olha, tem assim, assim, assim em tal local. E não aconteceu nada, não fizeram nada. Passou-se mais 1 ano, até que o barco foi dar nas Filipinas. E aí os pescadores das Filipinas redescobriram a múmia dentro do barco, que foi quando o caso veio à tona, literalmente. Que doideira. Muito. Mas, cara, o mar tem coisas assim que ganha a alcunha do mistério, né? Porque você não sabe de fato o que aconteceu. Você deduz, por exemplo, o caso do velejador que apareceu lá, deduziu-se que a sequência foi essa: o mastro caiu, tá? Ele não conseguiu mais navegar, acabou uma história, né? Acabou a comida, acabou a água e, né? Agora, se foi isso que aconteceu, ninguém sabe, porque ninguém estava lá. Será que tinha outra pessoa com ele? E outra pessoa morreu também e não ficou no barco? Ninguém sabe. E desses navegadores famosos aí, um dos que eu mais gosto da história é do Shackleton, né? Shackleton é demais, né? Ele é o Shackleton é um exemplo de liderança, não é? De liderança, ele é muito mais do que um... virou, né, um exemplo porque ele foi o cara que salvou a equipe inteira. Não perdeu ninguém na tripulação, numa situação que era para ter perdido todo mundo, inclusive ele, não é? A história dele é fabulosa, assim. Na verdade, começou com um mau planejamento, porque eles acabaram trancados no gelo da Antártica, o barco, e a travessia, ele queria desembarcar para cruzar a Antártica, que era o objetivo dele, ser o primeiro homem a cruzar a Antártica de uma ponta a outra. Ele não conseguiu fazer isso, porque o barco ficou trancado no gelo, e o que era para ser uma expedição de cerca de 1 ano, virou uma expedição de 3 anos. Atravessando lá depois. Começou o inverno, veio o verão, o barco não desgrudou, veio outro inverno, até que o barco começou a ser esmagado pelo gelo. Eles abandonaram o barco e saíram arrastando no gelo os botes que o barco tinha. Eram 23, se não me engano, 23 tripulantes. E eles saíram arrastando os barcos até uma ponta. E o Shackleton botou em prática um plano que era considerado impossível, que era sair navegando da ponta da Península Antártica até a Ilha Geórgia do Sul, que é coisa de 500 milhas de mar à frente, é um dos piores mares do mundo, num barco que era praticamente a remo. Tinha uma pequena vela só. Foi ele, mas 4 caras da tripulação foram até a Geórgia, conseguiram chegar na Geórgia, e ele voltou para recuperar todo mundo que estava lá preso na Península Antártica. Então ele virou um exemplo de uma pessoa. Ele era um líder natural, todo mundo admirava ele na tripulação, e ele fez tudo certinho para salvar todo mundo, e salvou todo mundo. E o barco dele, que é um barco lendário, talvez o barco mais emblemático depois do Titanic, o barco dele foi encontrado há 3 anos atrás, intacto. É o Endurance, né? Endurance. O barco tem incrivelmente preservado no fundo da Bahia, ninguém pode tocar, virou um monumento. Foi uma das grandes operações recentes de resgate, de localização de um naufrágio, foi do Endurance. Tem documentários disso, inclusive na Netflix, muito demais. Bom. E tá lá, o Endurance tá lá. E o curioso é que na tripulação do Shackleton havia um clandestino.
era um garoto mais jovem da tripulação, tinha 16 anos de idade. Ele, na verdade, embarcou como clandestino na viagem, porque quando o Shackleton saiu da Inglaterra para chegar na Antártica, ele fez uma série de paradas, inclusive no Rio de Janeiro, e parou em Buenos Aires também. E quando ele parou em Buenos Aires, ele saiu recrutando marinheiros para compor a tripulação. Alguns saíram dali e outros iam entrar. E esse menino foi um dos que se candidatou a embarcar, que ele era marinheiro, ele era inglês também. E ele foi recusado pelo Shackleton porque ele era muito novo, aquilo era uma expedição dura e ele era um menino. E ele não se deu por vencido, se escondeu. Tinha feito amizade com um dos marinheiros, ele se escondeu, ficou escondido. Só quando o barco já tinha partido é que ele se apresentou perante o Shackleton, que ficou furioso no primeiro momento, depois acabou adotando o garoto e ele sobreviveu, como todos os outros. Eu acho mais, já vimos 2, 3. Na verdade, ele foi o único que sofreu alguma sequela física do purgatório que eles passaram lá, porque ele acabou com o pé dele acabou congelando por falta de calçado destinado, calçado adequado, né? E ele acabou tendo que ser amputado os dedos do pé dele. Foi feita essa cirurgia, digamos assim, lá no próprio local. Mas sobreviveu também. Mas foi um clandestino que entrou numa fria. Esse entrou numa fria, né? Literalmente. Que ano que foi o ônibus espacial? Que década é isso? 1981 a 2011. Não, logo no começo. Por volta dos anos 80, então, por aí. Teve um caso de um rebocador que estava navegando no Golfo do México e começou uma tempestade muito forte, ele começou a afundar. Na verdade, ele estava sendo levado para um arrecife e ia afundar. E aí foi passado um pedido de socorro e veio um navio para ajudá-lo. E foi uma operação extremamente complicada, porque o mar estava ruim, era um pré-furacão que estava chegando. E o navio não podia se aproximar demais do rebocador, porque o risco de colisão. Tentaram de várias formas, até que, por fim, depois de muita tentativa, eles conseguiram laçar o rebocador, passar um cabo até lá e conseguiram levar o rebocador embora da área de perigo. Depois acabou a tempestade, tudo bem. Essa foi a história. Porém, esse rebocador estava transportando um negócio extremamente valioso na época, que era o combustível do ônibus espacial, combustível sólido, dos SRBs, né? Exatamente. Era a carga que ele estava levando. Caramba. E aquilo tinha um valor incalculável para a NASA, né? E aí, o fato que aconteceu, que virou até um caso de jurisprudência marítima, é que a empresa dona do navio, que socorreu o rebocador e que, por consequência, salvou o combustível, ela buscou um histórico antigo sobre direito de que você teria sobre embarcações que você resgata no mar, e ela entrou na justiça americana dizendo: nós temos direito a uma indenização porque nós salvamos a mercadoria. Caramba! E eles ganharam a causa. A NASA pagou um monte de dinheiro para eles. O comandante, na verdade, levou pouco, tá? Ele foi o que menos levou na história. Mas a empresa do navio ganhou a causa e recebeu uma indenização com base numa regra que vinha do século XVIII, que é quando você resgata uma embarcação, você tem direito. Entendi, usaram isso. Ao que tá, exatamente. Caramba. Legal. Então tem muita relação do espaço com o mar aí. Tanto que muita gente fala aquela frase, né? A gente hoje conhece mais do espaço do que do fundo dos oceanos. Né? O espaço é grande, né? Você sabe. É grande. Mas é que, vamos dizer, a proporção, né? Que era pra gente conhecer quase todo o oceano. Mas se você considerar que o mar está no nosso planeta e que a gente já conhece o planeta razoavelmente bem, exceto o que tem lá embaixo. Exatamente, é esse que é o negócio. Exceto o que tem lá embaixo. E tem os seres alienígenas, a gente não pode deixar de falar que aqueles bichos que vivem lá no fundo do mar são alienígenas. É tipo... Aqueles peixes com aquela lanterna. Sim. Não, é isso que eu tô falando. Os peixes de seres... profundidades abissais. Aquilo é um alienígena. Isso, na verdade, a ciência cada dia descobre uma nova espécie, né? Esse está em plena descoberta. E eu, na época, eu trabalhei em empresa de petróleo, em plataforma, eu gostava de ficar muito perto do cara que operava
O ROV. Sim. ROV, pra quem não sabe, é um robô Sim. que ele desce em alta profundidade para fazer pequenas manutenções na árvore de Natal, que é um conjunto de válvula, em alguma tubulação e tal. Óbvio que ele não é um mergulhador, tem a habilidade toda. Cara, e de vez em quando, esse ROV chegava num negócio que a gente chama de árvore de Natal. A árvore de Natal é toda uma série de equipamentos que ficam em cima do poço de petróleo. E esse lugar, cara, é ideal para tubarão se enroscar, para lula se enroscar. Então, às vezes, uma válvula mexia errado, aí você ia com o ROV lá. Era um tubarão que estava preso lá, ou um peixe esquisitão, e tava lá se debatendo, entendeu? Aí esse robô, o cara ia com esse robozinho assim, ia puxar um pouquinho pra cá, o peixe, encostava o peixe um pouquinho pra lá, aí ele saía e ia embora. Soltava o animal. E lula também, as lulas gigantescas. Não era lula gigante, sim, mas uns bichos. Cara, o fundo do mar tem muito bicho alienígena, cara. Tem aqueles bichos com aquela lanterna na frente, cara, que lá não é daqui. A aparência está pra fora. A aparência são... E só vivem lá, cara. Porque eles estão porque eles estão adaptados, que é o que a gente fala, para viver em altíssima pressão e sem luz nenhuma. Tanto que quando esses peixes eles sobem, acontece o contrário da gente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tem várias espécies. Tem um caso recente que eles chamam de peixe do fim do mundo, que é um peixe, tipo um peixe-espada, assim, comprido, chega a ter 3 metros, mas até hoje foram capturados pouquíssimos exemplares dele, porque eles vivem muito profundo, então eles morrem e ficam por lá mesmo. Mas mês passado apareceu um desses, já morto, claro, na costa da Califórnia. Tipo uns 1 quilômetro de profundidade? Muito mais. Muito mais. 1 quilômetro não é nada. Muito mais. Esses campos aí da Petrobras de água profunda, a gente tá falando de 2.500, 2.600, entendeu? Então, realmente já é difícil de ter vida nesses lugares. Não, tem vida. Tem muita. Tem vida. Tem muita. Tem vida. Nas fossas da Mariana, que tem 11 mil metros, ponto mais profundo, tem vida. Tem cera ali. É impressionante. E esse peixe está associado a crendice, associa ele a tragédias naturais, a tsunamis. Porque os exemplares, poucos que foram encontrados até hoje, foram depois de grandes. A grande maioria dos poucos, que dá para contar na mão, apareceram no Japão. E imediatamente após o aparecimento, houve tremores. Então eles associam isso. E quando esse peixe apareceu agora, mês passado, na Califórnia, começou o zuzuzum de que e teve o terremoto. Pois é, mas eles estavam esperando uma coisa mais catastrófica. Mais ainda? Caramba! Que é o peixe do fim do mundo. O peixe do fim do mundo. Eu queria que você comentasse uma história aqui que tá no seu livro. Diga lá. Vamos lá. Se eu lembrar, né? Vamos lá. Um tesouro mais que disputado. Deixa eu ver o nome da embarcação. Aqui, ó. Cadê? São José. O Galeão São José? Esse é fantástico. E esse é fantástico porque ele está acontecendo agora. O naufrágio foi lá no século XVI, né? Mas ele está acontecendo agora, porque o São José era um galeão espanhol e que naquela época fazia o que todo galeão espanhol fazia. Eles vinham para a América Central, carregavam ouro, prata, esmeralda, tudo que tirava daqui para levar para a Espanha. Naquela época, a Espanha estava em guerra com a Inglaterra. Então a Inglaterra patrulhava a região para atacar os galeões espanhóis. E o São José foi atacado por uma esquadra inglesa na costa da Colômbia, atual Colômbia. Ele foi atacado e afundou. Morreram praticamente a tripulação inteira, tinha mais de 500 pessoas no barco. Era um barco grande. Na verdade, ele era uma nau capitânia de uma frota de galeões espanhóis, mas ele é o que tinha a maior quantidade de coisas valiosas. E ele afundou. Ele afundou e ficou por isso mesmo, porque ele afundou num lugar extremamente profundo e naquela época não tinha como resgatar nada. Bom, 4 séculos depois, mais de 4 séculos depois, uma empresa americana começou a pesquisar isso com a parceria do governo da Colômbia, tá? Era uma ação conjunta do governo da Colômbia e uma empresa privada de exploração de naufrágio
dos Estados Unidos, e eles localizaram o galeão. 600 metros de profundidade. Localizaram o galeão. E, claro que o galeão já não existe mais, porque ele era de madeira, a madeira já dissolveu inteira, mas as peças, os canhões dele estão lá. E tem moeda que você vê visível, porque tudo isso foi feito com os robôs mais recentes. Então é impressionante, porque você vê o tesouro lá embaixo. Bom, aí o que aconteceu? Começou a disputa. É um tesouro, afinal de contas, e é uma coisa muito valiosa. É difícil, eles não arriscam avaliar, chutar um valor de quanto vale o que tem lá embaixo. Estamos falando de bilhões de dólares. Bilhões de dólares. É tão valioso que o próprio governo da Colômbia é um player da história. Eles meteram um pouquinho... Não, a história é mais complexa. Quando houve essa descoberta, houve uma cisão da empresa com o governo da Colômbia. O governo da Colômbia falou que não reconhecia o contrato, etc e tal, e que a empresa americana não tinha mais direitos sobre o naufrágio. Certo. E que o interesse do governo da Colômbia não era o tesouro, e sim a história. O interesse deles era histórico e não material. Só que, ao mesmo tempo que veio à tona a descoberta do San José, o governo da Espanha também se manifestou, falou, não, mas o galeão é espanhol, bandeira espanhola, portanto, ele é nosso. E mais, descendentes das tribos, das etnias, das regiões onde ficavam as minas que foram exploradas, foram da justiça dizendo, nós temos direito, porque isso aqui saiu da terra dos nossos ancestrais. Então, nesse momento... briga judicial do caramba. Nesse momento, isso não é o que aconteceu, tanto que o caso não terminou. Nesse momento existe uma pendenga internacional, que eu acho que vai acabar num tribunal de Haia da vida para legislar sobre essa questão, porque tem governo de 2 países, na verdade 3, porque o governo americano apoia a empresa americana, que considera que ela tem direito. Então tem 2 países oficialmente, um dando suporte à empresa, e as etnias que tem da Bolívia, tem da Colômbia, tem no Peru, que entraram na justiça dizendo que eles também têm direito. Aí o governo da Bolívia decretou, o governo da Colômbia decretou o seguinte, já é o segundo presidente, já é o segundo mandato do segundo presidente da Colômbia, que a localização do naufrágio, as coordenadas do naufrágio são segredos de Estado. Então elas são mantidas na Colômbia como segredo de Estado. Isso tudo é por causa de um navio. Só que o que tem lá dentro, que eles estimam com base em tudo que eles pesquisaram em documentos da época, que é uma coisa incalculável de ouro, prata e esmeralda. Lembrando que isso, ao contrário do navio, não se perde. Sim. Continua lá. Continua lá. O San José é considerado o naufrágio mais rico que se tem notícia até hoje. Aproveitando, você está falando sobre tesouros, etc. Vendo essa questão dos piratas, sempre tem aquela história de vamos em busca do maior tesouro, um tesouro escondido, que uma lenda, que tem um mapa, e aí vamos ver se é verdade. Existia mesmo essa caça aos tesouros? Sim, e o mapa existia, claro, porque naquela época você não tinha recurso para você indicar a localização do que você roubava. Eles roubavam e eles escondiam aquilo para voltar depois para buscar. Tá? O método padrão dos bucaneiros, dos piratas, era esse. Eles saqueavam as embarcações, né? Pegavam lá o que tinha de valioso e escondiam isso para depois voltar e buscar, ou escondiam para ir usando na medida em que eles quisessem. Então, existia sim um mapa físico. Então eles iam no local, enterravam o tesouro e depois voltavam lá. Sim. Sim, e isso, com certeza, ainda existe tesouro enterrado, que não foi achado. Não vai ser, né? Tão cedo. Não, olha, então, aposta-se muito na tecnologia. Sim, para encontrar, né? Para encurtar esse caminho, sabe? Satélites aí, né? Pode ser também.
equipamentos que você tem hoje capazes de ler o subsolo, por exemplo, né? De detectar coisas, né? Por exemplo, tem curso, nesse momento, envolvendo Brasil, uma operação dessa, de busca de um tesouro. E é um tesouro. E eu acho que ele existe. Aonde? Pois a história registra que um galeão que vinha do Peru, na época que houve a independência do Peru, portanto os espanhóis tiveram que deixar a região, que eles saquearam o que tinham de mais valioso na região, inclusive a Catedral de Lima, que era uma catedral muito rica de peças de ouro e tudo mais, e que botaram tudo isso no galeão, e que esse galeão foi saqueado por piratas ao longo da costa daqui da América do Sul, e que esse saque teria sido escondido no Brasil, tá? Teria sido escondido numa ilha, e aí começou-se, durante muito tempo, vasculhou-se, por exemplo, Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo, dizendo que Ilhabela continha um tesouro. Houve um belga, por exemplo, que passou 30 e poucos anos na Ilhabela escavando para achar o tesouro. Achou coisas esquisitas, não achou o tesouro, mas achou coisas meio intrigantes. Legal. Mas a pesquisa avançou por conta de um grupo que está atuando nesse momento, e a gente séria, envolve até a universidade e tudo, para que o tesouro é o mesmo, mas a ilha é outra. A ilha, na verdade, seria a Ilha da Trindade, que é o ponto mais afastado da costa brasileira, que pertence ao Brasil, a Ilha da Trindade. Ela fica a 1/3 do caminho da África, por exemplo. E que esse tesouro teria sido colocado lá. Que houve um tesouro colocado na Ilha da Trindade é fato, é comprovado, tá? Se é o mesmo tesouro, não se sabe, mas que houve um tesouro lá sim no passado, porque diversas expedições inglesas foram à Trindade em busca desse tesouro. Isso está fartamente documentado, é fato. Se é o mesmo tesouro que se busca nesse momento que eu digo o seguinte: existe uma expedição montada que vai, possivelmente daqui a uns 2 anos, ao local fazer uma averiguação, ou para encontrar, ou para pelo menos comprovar de que ali houve algo. Que aí teria um interesse, não é material, e sim interesse histórico, não é? E o que torna essa história ainda mais saborosa para a gente é que um desses piratas, que foi o pirata, na verdade, que revelou a localização do tesouro, que foi o pirata que apresentou de fato um mapa, existiu um mapa que desenhava, esse pirata viveu e morreu em Curitiba. Caramba! Pois é, Curitiba, que nem tem mar. Ele teria participado do saque, ele teria participado do esconderijo, mas ele teria tido uma desavença com a tripulação, ele teria matado um cara, e por conta disso ele foi deserdado pela tripulação no litoral do Paraná, em Paranaguá. E aí subiu para Curitiba. Na época ele subiu para Curitiba, naquela época não existia ainda a cidade, e ele viveu em Curitiba. Isso está comprovado, porque ele foi enterrado em Curitiba, existe o registro do cemitério onde ele foi enterrado. Show de bola. E era um inglês, era um pirata inglês, e ele revelou isso. E essa história foi cruzada com um outro membro da mesma gangue, só que era um russo, que morreu na Índia, e que antes de morrer contou a mesma história para alguém lá. E tempos depois essa história bateu com a história daqui. Ou seja, a probabilidade de dois piratas daquela época terem inventado a mesma história, claro, pequena, não é? Uhum. Nessa questão de lendas sobre o mar, tem uma que é muito famosa, que é o famoso Canto da Sereia. Mas, teoricamente, existe uma região onde os navios começam a afundar, tem muita gente que atribui ao Canto da Sereia, que atrai os marinheiros. Os marinheiros, eles se jogam ou eles ficam doidos. Eles ficam loucos e entram em conflito, começa um a bater no outro. É uma boa lenda. É uma boa lenda? Mas é uma lenda. Mas tem alguma coisa parecida? Não. Não? Que eu saiba, não. Ninguém nunca passou por um determinado local e começou a se jogar?
Olha, gente desequilibrada tem em todo canto, né? Então pode ser que a pessoa tenha um surto ou uma vocação para o suicídio e pode fazer isso. De perder o juízo, sim, já aconteceu, tá? Aliás, aconteceu um caso que virou até filme, um filme bom, tá? E aconteceu com um velejador que perdeu o juízo. Ele estava... Essa história é bem interessante. Foi a primeira competição, a primeira regata de volta ao mundo em solitário, ou seja, só uma pessoa no barco, que aconteceu nos anos de 1970, por aí, que era patrocinada por um jornal inglês. Então, a competição era saía da Inglaterra, dava a volta ao mundo e voltava para a Inglaterra. Quem chegasse primeiro ganhava um prêmio em dinheiro, que era um prêmio bom na época, e se inscreveram uma dezena de barcos. E um deles era um inglês chamado Donald Crowhurst. Ele estava endividado, quebrado, mas tinha uma certa habilidade. Ele construiu um barco para participar da regata, porque ele estava visando ganhar e receber o prêmio. Só que o barco dele era um desastre, perto dos outros, né? Mal conseguia navegar direito, e ele logo descobriu que não ia ter a menor chance. E aí ele traçou uma farsa, ele armou um plano de... naquela época, você não tinha o monitoramento que você tem hoje de satélites. Então, como o iatismo era considerado um esporte nobre, ninguém nunca duvidou da lisura do velejador. Então, é o próprio velejador que informava os organizadores onde ele estava. Confiava nele. Confiava nele, né? Então, eles, de tempos em tempos, eles faziam contato com o organizador, rádios, e avisavam: eu estou na coordenada tal. E aí ia se traçando o mapa da competição, né? E quando o Donald, quem interpretou ele no cinema foi o Colin Firth. É muito bom o filme. E quando ele descobriu que ele não tinha chance nenhuma, porque o barco dele era um desastre, ele traçou essa face. Ele ficou aqui no litoral entre Brasil e Argentina, aqui no Atlântico, não saiu do Atlântico. Ele saiu da Inglaterra, desceu até o Atlântico e parou ali. E aqui ele ficava enviando coordenadas falsas para os organizadores. Ele estava parado, no final das contas. Deu uma parada, ele parou na Argentina, inclusive, para consertar o barco, porque o barco estava quase afundando. Mas naquela época é tudo muito precário, então ninguém sabia quem era o cara, ninguém sabia que ele estava numa competição, ninguém sabia nada. E ele começou a informar o organizador que ele estava na posição tal. No começo ele foi meio cauteloso, ele dizia que estava melhorando, estava progredindo, tal coisa. Até que chegou um momento que ele começou a avançar, mas já na reta de chegada, que a reta de chegada era pelo próprio Atlântico, né? Ele começou a mandar informes mais contundentes, assim, de um progresso extraordinário. E aquilo começou a despertar uma certa dúvida, porque quem estava do outro lado eram gente... Eram velejadores experientes, né? Lendários. Claro. Eles começaram a duvidar daqueles informes e ele percebeu isso. Então ele traçou a segunda parte do plano, que era o seguinte: eu não vou ganhar, porque quem ganhar vai sofrer uma vistoria, uma avaliação muito criteriosa, né? Dos diários de bordo, para saber onde passou, quando passou, etc. Aí ele pensou: eu não vou ganhar, eu vou chegar em segundo, porque em segundo tem um prêmio também e eu escapo dessa averiguação. E tudo bem, ele planejou que ele ia chegar em segundo lugar, tá? Só que o barco que estava liderando teve um problema e afundou perto da chegada. Nossa. E aí ele ficou condenado a vencer a regata. Cara! Você tá entendendo? Ele ficou condenado a ser desmascarado. E aí ele entrou em parafuso. Na verdade, ele já vinha dando sinais de desequilíbrio, né? E aí ele entrou em parafuso e ele se matou, se suicidou. Ele se jogou no mar. Isso é comprovado. Era só ganhar, pô. É melhor ser desmascarado e continuar vivo. Ele não podia. Bom, mas ele enfim... Tinha família, mulher, filho e tudo mais. Ele se jogou no mar, tanto que o barco dele foi encontrado depois. O barco dele foi dar numa praia do Caribe, ficou lá um tempão na praia, o barco dele. Tinha um nome muito estranho que eu não vou arriscar falar porque eu vou falar errado.
mas ele se jogou no mar. Ele se matou, porque ele sabia que ele ia ser desmascarado. Mas, na verdade, ele perdeu toda a razão. Ele mantinha 2 diários no barco, o real e o fictício. Caramba, ele ia contando 2 histórias. O real e o fictício. Que doideira, cara. Então, o fictício era onde ele queria estar e o real onde ele estava. Ele não saiu daqui, da costa brasileira, Argentina. Entendi. Mary Celeste. Mary Celeste é o mais famoso mistério dos mares, é o mais lendário, mas esse não é lenda, esse foi fato. Ele é um daqueles casos onde o barco foi encontrado em perfeito estado, sem ninguém a bordo, e nunca se soube o que aconteceu com as pessoas que estavam nele. Isso foi no final do século XIX, 1800 e pouco. O Mary Celeste era uma escuna, que chamava escuna. Não é uma escuna que a gente tem na Bahia, tá? Era uma escuna que era um barco à vela, cargueiro, que fazia transporte, né, de mercadorias. E a Mary Celeste ia dos Estados Unidos para a Europa. E, como era hábito na época, era uma tripulação familiar. Tinha o comandante, a mulher, a filha, e mais, no caso do Mary Celeste, se não me engano, tinham mais 6 ou 7 marinheiros. E ele estava levando um carregamento de várias coisas e muitos galões de álcool. E o Mary Celeste foi encontrado perto dos Açores, um mar bom, não aconteceu nada, não tinha nenhuma tempestade nem nada. Ele foi encontrado à deriva, com as velas parcialmente levantadas, algumas não, outras sim, em perfeito estado. Dentro do barco estava tudo lá dentro, inclusive pratos em cima da mesa, roupa, estava tudo lá dentro, mas ninguém a bordo. Não estava detonado igual aquele outro lá que você falou, esse estava inteiro. Em perfeito estado, tá? E a única coisa que faltava nele, além dos tripulantes, das pessoas, era o bote. Todo barco tem um bote que é para fazer o desembarque, né? O bote tinha sumido. Então, dedução óbvia é que eles abandonaram o barco. Eles saíram do barco principal, passaram por bote e sumiram. Essa é a dedução óbvia do caso do Mary Celeste. Agora, por que eles abandonariam o barco? Aí vem a questão. O que levou eles a abandonar o barco? Nunca se soube a razão. Aí vem as teorias, né? Teoria, eles iam ser atacados por piratas, resolveram abandonar o barco e não foram. O mar ficou muito ruim, eles acharam que o barco ia afundar, foram embora, o mar não estava ruim. Mas a teoria que eu acho mais plausível é que, como eles levavam um carregamento de álcool inflamável, portanto, em algum momento eles chegaram à conclusão que aquilo ia pegar fogo, ou que ia explodir, por alguma razão. E teriam abandonado o barco para não ficar nele, e depois foram levados pela corrente. Agora, por que o álcool pegaria fogo? Existe a possibilidade de ter uma autocombustão. Existe uma possibilidade. E um raio de tempestade também não pode? Talvez. Outra possibilidade é que a tripulação, os marinheiros, tivessem... desculpa, tem um detalhe interessante. Se não me engano, 3 barris estavam vazios. Tá? Mas não havia álcool espalhado, só que estavam vazios. Tomaram álcool. Não, essa é uma das teorias. Tudo bem, o álcool pode ter vazado, evaporou, acabou, beleza. Mas uma das teorias é essa, que os marinheiros estavam bebendo álcool, né? Meu Deus. E em determinado momento teriam atacado o comandante e aí matado o comandante e em seguida fugido no bote, só que também não sobreviveram. O fato é que o Mary Celeste, que existiu de fato, é o mais lendário enigma dos mares. Já fizeram N coisas sobre o Mary Celeste. O pessoal dos ETs aí vão falar de abdução. Aliás, o Mary Celeste foi resgatado. Certeza. Foi resgatado por um barco que encontrou ele, com base nessa lei do prêmio, compensação, resgatou o barco foi levado para a Europa, depois o barco voltou para os Estados Unidos, foi vendido e afundou depois no Caribe.